Fala, moçada! Hoje vamos colorir então esse nosso personagem, o queridinho Goku, e eu vou usar os meus marcadores da Ohuhu para rimar. E aqui eu vou usar Y397 para a gente começar a pintar a nuvem dourada. Então aqui, eu vou deixar a tampinha aqui, ó, e vamos começar a pintar a nossa nuvem dourada, a nuvem voadora. Nesse primeiro momento não tem muito segredo de pintura. Tem sim, eu esqueci de colocar um papel embaixo aqui, ó, da outra folha. Nós vamos acabar sujando a folhinha de baixo. Aqui, ó, temos o próprio da Ohuhu, que vem nesse kitzinho. Ele é uma espécie de silicone plástico. E pronto, resolvido o nosso problema. Então vamos colorir rapidinho essa nuvem, tomando cuidado para não ultrapassar os nossos contornos. Aqui eu fiz um contorno usando uma caneta nanquim 05. Aqui, ó, eu não esperei secar muito bem a tinta nanquim. E agora dependendo do jeito que eu passo o marcador, ele acaba borrando um pouquinho aqui, mas nada que vai estragar o nosso desenho. A gente vai blocar toda essa área aqui primeiro, então pode ser bem ligeirinho mesmo, ó. Então agora eu não vou passar por cima dos contornos aqui, que eu fiquei com medo de ele borrar mais ainda. Nessa parte aqui eu tô fazendo movimentos circulares, movimentos rapidinhos. É o YR892, por quê? Porque depois eu vou fazer outras camadinhas de cor aqui. Então vamos lá, vermelho francês. E vamos blocando toda essa área aqui, ó. Por enquanto não vamos se preocupar com efeitos, vamos só blocar o desenho, igual a gente faz na arte digital. Então, como eu disse inicialmente, agora não tem segredo, ó. A gente vai colorindo, blocando, colorindo, certo? O bastãozinho dele também é vermelhinho aqui, ó. Eu já posso usar esse vermelho natural aqui. Pronto. Agora vamos colorir essa parte das folhagens aqui, ó, essas graminhas aqui. Então a gente vai usar o Polygreen. Eu vou usar a ponta chanfrada. Aqui, ó, então essa região aqui, ó, eu quero que seja mais escura do que essa. Então eu já vou direto com o nosso Polygreen, que é um pouquinho mais escuro, mas ele é mais puxado para aquilo que a gente chama de verde fluorescente. Então ele não é escuro, ele só é mais escuro do que o Yellow Green. Na minha época a gente chamava de verde fluorescente. Hoje o pessoal chama de verde folha, verde claro, né? Aqui, ó, eu vou usar a pontinha chanfrada dele pra gente colorir toda essa parte, porque essa parte aqui eu quero um pouquinho mais iluminada para depois fazer uns efeitinhos mais legais. Não tem segredo, essas bordinhas só que eu vou fazer com a ponta natural dele, para eu não correr o risco de ultrapassar. Não quero arriscar. Como eu disse no início, até agora não tem segredo, né? É só pintar e não deixar sair fora do contorno, sair fora da arte final. As arvorezinhas, eu quero que elas sejam um pouquinho mais escuras. Então reparem que eu já usei 3 verdes aqui, ó. Eu usei, o primeiro foi o Polygreen, o segundo foi o Yellow Green e agora esse daqui que é o nosso Grass Green. Você pode virar também o teu sketchbook, a tua folha, para ficar um pouco mais confortável na hora de você colorir. Não precisa você ficar com o papel reto toda hora na tua frente. Afinal de contas, o desenho já está pronto. Então, não tem a menor necessidade. Você pode girar o papel quantas vezes você quiser. Tranquilo até aqui? Eu vou colocar aqui, ó, a nossa tampinha aqui do ladinho, com a ponta chanfrada para ir mais rápido, né? Ó o barulhinho. Adoro esse barulhinho. Esse é o barulhinho natural da canetinha, tá? É o próprio peso dela aqui, ó, que vai com a minha mão, que eu consigo fazer com que a tinta desça. Essa tinta aqui não é uma tinta difícil de fazer pegar no papel, então não precisa fazer força. Eu volto aqui, ó, e eu vou com a ponta normal, com aquela ponta fininha, ó. Enquanto tá tudo molhado ainda, enquanto a tinta não secou completamente, eu consigo fazer isso aqui, ó. Então essa é a vantagem de colorir com marcadores, é a velocidade, é tempo. Eu costumo dizer que marcador é para quem não tem muito tempo de colorir os desenhos. A gente até gosta de colorir os desenhos, porém a falta de tempo faz a gente dar aquela desanimada. Então, ó, com os marcadores é bem mais rápido, que ela tem um pouco mais de sombra, por isso que eu já iniciei com esse verde mais escurinho um pouco aqui desse lado. Mas por enquanto a gente vai manter esse mesmo marronzinho aqui. Ele é um marronzinho claro, né? Puxado pro bege. Eu vou usar
uma ponta um pouquinho mais fininha aqui, ó. Eu vou colocar ele mais na frente, então eu vou deixar ele um pouquinho mais clarinho. Vamos blocando essas áreas aqui, ó. Agora vamos blocar o céu, um azul um pouquinho mais clarinho do que esse daqui. Você pode usar também tranquilamente. Quanto mais clarinho for o azul, mais legal vai ficar esse céu aqui, ó. Depois com o efeito, ó. Aqui não tem mistério também, é só não deixar ultrapassar a margem da folha aqui também, né? Essa margenzinha que a gente fez aqui, e não deixar ela invadir a área do marrom também. A tinta fica um pouquinho mais fechadinha, fica um pouquinho mais homogênea. Então, ó, movimentos circulares, começa de onde parou. Ó, então vem trazendo aqui, ó. Ali eu vou precisar ir com a pontinha mais fininha para não estragar o cabelinho dele ali, que eu tenho algumas ideias pro cabelo também. Sempre puxa da bordinha da onde você parou, que aí ele faz essa misturinha, ele faz o próprio blending dele ali, ó. E a tinta acaba se misturando completamente. Agora nessas partes aqui, eu venho com a pontinha natural dela, a pontinha fininha, emendo os tons com paciência. Vou usar esse roxinho aqui primeiro, que é o Dark Violet Light. Nossa, é cada um nome, né? Aqui, ó, eu vou usar esse Dark Violet para as pulseirinhas dele aqui. Depois, se eu quiser, eu escureço aqui, eu mudo de cor. Seria um negocinho onde ele guarda, né, o bastão mágico ali. Aqui, a bainha do bastão mágico. Vou aproveitar a cauda dele aqui já também, ó. Já vamos blocar essa cauda dele aqui, ó. E494. Deixa eu tirar aqui a minha tabelinha daqui para não ficar feio no vídeo. Então, um rosinha bem clarinho, ó. Tô usando a ponta natural dele, mas podia ter usado a ponta chanfrada, já que os únicos espaços que a gente não vai colorir é dentro do olho aqui, ó. Mas agora já foi. Agora vamos blocar essa área aqui com essa pontinha aqui mesmo. Aqui nos bracitos dele, aqui tem um pedacinho da mão, aqui tem um pedacinho da mão, aqui o outro bracito. Agora vamos para o cabelo dele, as pontinhas dele com uma caneta brush um pouquinho mais fininha, para que a gente consiga fazer esses detalhezinhos. Colorimos essa parte aqui, ó, com essa minha brush aqui da Tombow. Vamos colorir essa parte aqui, ó, dele, ó, que ele fique com essas pontinhas de ponta de flecha aqui, ó, blocandinho, devagarinho, sem pressa. Não precisa ter pressa, não precisa ter pressa. Agora a gente vai com o preto puro, que é o 120 da Ohuhu. Agora a gente pode começar a colorir sem medo, ó, como tudo faz mais sentido agora. E como a ponta desse marcador aqui, ó, é uma ponta redondinha, aí quando a gente chega nessas areazinhas muito fininhas, a gente deixa a pintura arredondada. Então é sempre legal já colorir essas partezinhas ali com a nanquim. A parte mais chata de se desenhar no Goku é o cabelo. Eu demoro muito tempo para desenhar o cabelo do Goku. É um cabelo muito esquisito. O cabelo do Vegeta também é uma beleza. Com outras cores é mais difícil de colorir assim, por isso que com outras cores eu prefiro fazer os movimentos circulares ou o movimento de pêndulo. Então tá aqui, ó, BG038, é o Cool Grey 038. Eu não quero que essas minhas nuvenzinhas fiquem totalmente brancas. Agora a gente vai começar com a pontinha dela, com essa pontinha normal aqui, ó. Vamos começar a fazer esses efeitinhos. Vamos virar aqui, ó, de ponta cabeça aqui, ó, pra gente começar a fazer os efeitinhos de baixo. Eu quero que essa luz esteja batendo de cima, então tudo que tem abaixo vai ser sombreado, olha só. E um pouquinho de luz aqui batendo nessa região, então a gente já sabe aonde que a gente vai colorir. Vai ser aqui, a gente vai deixar um espacinho aqui, ó, de luz, aqui, ó, respeitando a forma da nuvem, que ela é redondinha, ó. A gente vai colorir toda essa área aqui, que é a mesma coisa. E aí essa parte de baixo aqui, ó, eu quero que tenha uma luminosidade depois pra gente poder fazer uns efeitinhos. Então eu vou respeitar ela. Esse daqui que a gente está fazendo agora é o efeito de cel shading, mas até o final, quem sabe, eu mude a pintura. Eu quero uma pintura diferente. O cel shading, para quem caiu de cabeça e está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, cel shading é nada mais, nada menos do que essa pintura recortada aqui, ó. É uma pintura mais recortada, ela não tem muito degradê, ó, pode ver que esses recortes aqui são bem aparentes. Uma cor, ela não ultrapassa a outra, então você enxerga bem o recorte da cor. Aqui, ó, então
Agora que eu recortei tudo aqui, ó, eu posso colorir toda essa área aqui, ó, sem medo de ser feliz, ó. Vem colorindo tudo. Olha só que legal que já vai ficando esse nosso efeito. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Aqui eu vou respeitar essa luminosidade até aqui. Aí aqui eu já vou emendar aqui. Agora eu posso colorir toda essa área aqui, ó, sem medo. Eu sei que essa área aqui não vai ter efeito nenhum. Aqui dá pra fazer um recortezinho, ó, para deixar essa partezinha iluminada. Aqui a mesma coisa. E vamos colorindo sem medo. Aqui também, ó. Então tudo que eu achar que precisa de sombra, eu vou colocando. E eu acho que de sombra na nuvem dourada, com esse amarelo, é isso. Então eu vou começar aqui de baixo, aqui, ó, pra gente criar um contraste na nuvem dourada e na região de grama aqui, ó. Aqui. Bem como já fica um pouquinho mais 3D. Então tá aqui, ó, G472, mais próximo aqui do sketchbook. E eu vou sombrear aqui, ó, embaixo. Agora eu vou colorir essa parte de baixo aqui, até aqui assim mais ou menos. Aqui também, fazer umas texturinhas aqui, ó. Pronto. Olha como já fica um pouquinho mais interessante. Agora eu volto com o meu Grass Green e passo por cima do Vivid Green, ó. Eu passo por cima dele agora fazendo umas texturinhas, levando lá para aquele primeiro verdinho mais claro, ó. Agora aqui eu tô fazendo o efeito de blending, eu tô fazendo uma misturinha nela mais sofisticada, por assim dizer. Eu deixo a bordinha dele ali onde já tá seco. Eu deixo só uma bordinha ali, ó, para causar essa luminosidade. Olha só como o efeito já fica mais interessante do que só esse daqui. Aqui, ó, G750 Emerald Green. Aqui, ó, que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer umas texturas agora aqui, ó, com ele. Vou aproveitar e fazer umas texturinhas aqui, ó. Então agora aqui, ó, essas graminhas aqui, ó, eu escureço só elas, ó. Eu escureço elas e aqui, ó, eu coloco uns pontinhos ao redor aqui, ó, que ela vai abrir e vai me dar uma textura de arbusto mesmo, ó. Aqueles arbustos de ilustração infantil, eles têm essas texturas, ó. E a gente volta com um valor mais escuro e o outro mais claro, respeitando a hierarquia dos tons. Bem pertinho. Aqui eu vou respeitar esse recorte da graminha aqui, ó. Por isso que eu vim com essa ponta mais fininha. Aqui é a mesma coisa, ó. Pronto. Agora a gente vai vir com o Grass Green. Vamos começar aqui de cima já, ó. Vamos fazer umas texturinhas já aqui, ó, com o Grass Green, ó. Então ele não vai ser tão escurão quanto aquele outro, ó. Respeito o recorte. E daí aqui pra cima vem fazendo umas texturinhas, ó, por cima do tom, senão fica tudo recortado e não dá a mistura. Pronto. Agora o último tom de verde é esse Vivid Green aqui, ó, que é o G472. Por enquanto todos da Ohuhu. Hoje eu resolvi usar os meus marcadores da Ohuhu, ó. Já vamos aproveitar aquela mesma texturinha do verde anterior pra gente já fazer mais algumas texturas aqui também, ó. Uns pontinhos aleatórios que deixam o nosso desenho com cara de profissional. Não fica aquela pintura amadora, aquela pintura chapada, igual tava no primeiro estágio desse desenho aqui, quando eu só bloqueei as cores. A maioria das pessoas, quando fazem essa primeira blocagem aqui, ó, de tinta, na impressão delas, o desenho já tá pronto. E não, dá pra fazer muita coisa além disso, como vocês estão podendo ver agora, ó. Dá pra fazer muita coisinha, dá pra fazer muito detalhezinho, que só com isso aqui fica legal. Fica, claro que fica, mas não fica um aspecto profissional. Agora a gente volta com o nosso Grass Green, a gente volta com o tom anterior. É sempre o tom anterior para fazer o blending, para fazer a mistura, ó. Sempre o tom anterior. Do Vivid Green aqui, ó, eu vou voltar e vou colocar elas de novo no lugar, ó. Aqui também eu acho que eu tirei demais, ó. Aqui, umas texturinhas com esse verde mais escuro, fica bem legal. Pronto, ó. Agora aqui, ó, a gente já vai começar com o Vivid Green aqui, ó. G472. A gente vai começar a fazer umas texturinhas aqui, ó, nele também, ó. As coisinhas para deixar uma luminosidade. Essas luminosidades vai depender muito da tua criatividade, tá? Um brilho não projetado. Aí aqui, ó, eu vou deixar o meio dela escuro aqui, ó, para eu poder fazer essa luminosidade, essa luz não projetada, essa luz artística, por assim dizer. Eu vou colocar essa luz mais nos cantinhos dele, ó. Aí eu vou criando essas texturinhas aqui, ó, uns risquinhos para lá, risquinho para cá.
Aqui eu vou deixando mais clarinho. Aqui, um meinho ali, um meio de criar essa luminosidade nela também. Nessa daqui também, só no meio aqui, ó, escurecer ela no meinho. Não sei se dá pra vocês escutarem o barulhinho, mas tá chovendo. Aí o barulho da chuva se confunde com o barulho do marcador no papel. Fica esse ambiente bem tranquilo, bem calmo. Olha só como já vai ficando mais interessante. Agora, ao invés de eu passar o grass green, eu vou passar direto o yellow green aqui, ó, pra gente causar esse efeito de blending aqui, ó, mas também causar uma luminosidade a mais aqui, ó, nessas pontinhas. Sim, dá pra fazer isso. Ah, mas em outros vídeos você disse que não dá, que era mais difícil clarear o desenho. Sim, é mais difícil, só não é impossível. Eu vou colocar mais alguns efeitinhos aqui, ó, de sombra nessa nossa nuvem voadora aqui que eu senti falta. Então, ó, de novo aqui por baixo aqui, ó, mas pouquinha coisa, ó. Vai ser nada demais. Pra gente causar um pouquinho mais desse efeito dourado aqui, ó, na nossa nuvem, ó. Aqui, ó, nas bordinhas principalmente, ó. O efeito de blending aqui, ó, a gente vai tirar esse efeito cel shading aqui, né? Então eu já vou voltar com o Sunflower aqui, ó, com aquela anterior, que foi o Y96, que eu usei ali para fazer a sombra da nuvem. Aqui, ó. E eu já vou fazendo e resolvendo o efeito aqui, ó. Já vou causando o blending aqui, ó. Eu volto com o tom mais escuro e passo de novo para ele me dar esse blending que eu quero, ó. Sim, às vezes não é de primeira que o efeito acontece, às vezes você acaba clareando demais o tom escuro e aí você precisa voltar e escurecer ele um pouquinho mais de novo. Vem fazendo o efeitinho de blending, ó. Vem passando nas bordas aqui mesmo, ó. Passando só na bordinha dele por enquanto, ó. Aqui, ó. E agora eu consigo o efeito desejado. Agora eu consegui o efeitinho desejado. Então, olha só como fica bem mais interessante do que estava antes. Um tom claro por cima do tom escuro. Sempre isso. Para fazer esses efeitos de blending. Ah, e o mais importante, né? Paciência para fazer o efeito acontecer, ó. Às vezes você vai e volta mesmo, é normal. Ter paciência. Em alguns raros casos, você passa uma vez e o efeito acontece, como foi o caso daquele nosso vídeo dos golfinhos. Com uma passadinha só, o efeito já acontecia, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma vez com o Marigold e eu já volto com o Sunflower por cima, ó, para fazer esse efeito. Olha só como é legal esse efeito de dourado, ó. O processo de pintura é esse, ó. O tom escuro ali, ó. Depois vem com esse tom mais claro para fazer o blending. Fica um efeito bem legal, fica um efeito bem realista. Então é isso. Quer fazer pintura com marcador e já prepara o cartão de crédito, porque é caro, é muito caro. Agora aqui, ó, eu vou deixar uma luminosidade aqui. Passar aqui também eu vou deixar uma luminosidade, esse efeitinho. Agora aqui também, ó, o barulhinho da chuva, ó. Então o efeitinho de dourado vai acontecer. Olha só. Nuvem dourada. Agora eu vou preparar um pouquinho essa roupinha dele aqui, ó. Eu vou vir com o Scarlet, que é o R588. Aqui, essa região ali eu vou deixar. Aqui, ó, eu posso escurecer tudo, ainda vai ficar mais escuro ainda depois. Aqui um pedacinho, aqui eu vou ter um pedacinho ali. Essa região aqui eu deixo reservado. Depois vai vir os brilhozinhos. Depois eu conserto com a caneta gel branca ou com lápis de cor. Agora eu vou vir com o nosso Geranium. Ele é o R865. Pra gente escurecer uma basezinha aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó, das calças dele aqui. Pra gente dar essa profundidade de tons aqui, ó. Essa região aqui, ó, toda escurinha. Pronto, ó. Por cima do Geranium. Olha só, unindo esses tons, ó. Tem a mesma coisa, ó. Aqui também, unindo. Fazendo blending. Unindo os dois aqui também. Aqui. Agora a gente volta com o Scarlet. Aqui. Volta com o Scarlet por cima do vermelho natural, ó. Um efeitinho mais legal aqui, ó. Olha como já vai ficando mais interessante, ó. Visualmente falando, ele vai ficando bem mais bonito, ó. Com essas uniões de tons aqui, ó.
aqui onde a gente quer que tenha essa luminosidade aqui, ó, da calça dele também, ó. É o laranja natural, que é o YR7792 aqui, ó, para fazer essa união de tons aqui, ó, porque eu quero que ele fique mais clarinho, ó, a luminosidade aqui, ó. Olha como já ficou mais interessante agora a roupinha dele, junto com a nuvem dourada, as graminhas aqui, ó. Então agora falta bem pouco pra gente terminar esse desenho. 194. Aqui, ó, o Powder Pink. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a definir as sombras aqui, ó, do rostinho dele. Então aqui, ó, aqui eu acho que tem que ter uma luminosidade, aqui, ó, eu acho que tem que ter uma luz, aqui eu acho que tem que ser sombra. Então, ó, essas decisões aqui, ó, abaixo do olho eu acho que tem que ter uma sombrinha. Aqui, ó, na orelhinha dele, aqui alguma coisinha, aqui deixando só uma luminosidade ali para fora. Aqui abaixo do outro olho também, aqui no narizinho dele é interessante. Essas decisões é que vai tornar o nosso desenho legal de se olhar. Olha só como já deu um efeitinho bem legal. Eu vou colorir essa região aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Deixar aquela luminosidade de fora. Aqui eu quero mais escurinho e ali eu quero um pouquinho mais claro. É diferente, é por dentro, ó. E aqui, ó, a mãozinha dele pode ficar com esse salmão pink mais escurinho mesmo. Eu volto por cima do salmão fazendo o blending, ó. Olha só, por cima do salmão, fazendo esse blendingzinho aqui, ó, para deixar a pintura com um aspecto mais realístico, igual ficou as outras partezinhas ali do coisinha ou outra aqui, ó. Aê! Só para causar esse efeito. Agora eu vou voltar com o salmão pink aqui, ó, por cima desse bege aqui, ó, senão ele fica muito escurão. A intenção não era essa, mas eu acabei gostando. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais desse bege aqui para cima. E agora eu vou passar de novo o salmão pink aqui por cima dele, tirar um pouquinho dessa carga dele, né? Aqui. Agora eu vou voltar com o Powder Pink por cima do salmão. Aqui, olha só. E agora, por último, eu vou voltar com o nosso pastel aqui, ó, para unir todos esses tons que a gente fez aqui. A gente vai unir agora com esse pastel peach. Esse aqui é o tom de rosinha mais clarinho que tem nesse kit aqui da Ohuhu que eu tenho, né? Por exemplo, aqui eu tenho só esse aqui, ó, para escurecer esse estilo de pele aqui, né? Esse tom de pele do Goku. Então é esse aqui que eu vou usar. Agora, se você tem lá 10, 20 tons semelhantes, né? Porque eles não são totalmente diferentes, eles são semelhantes. Aí a coisa se torna bem mais difícil de você tomar essas decisões. Os olhinhos dele também vão receber alguma coisa, ó. Aqui um pouquinho de cinza, porque os olhinhos eles nunca são brancos, né? Eles têm uma carguinha de cinza. E aí, para dar um degradezinho bem legal aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais escuro aqui por cima, aqui, ó. Aí se ficar muito escuro, a gente volta, porque eu preciso fazer o degradezinho para esse cinza não ficar recortado. Então a gente volta aqui, ó, com o nosso blender aqui, ó, e a gente vai tirando dessa força do cinza, ó. É para isso que serve o blender, ó. Aqui, ó, dá para ver que essa parte aqui era mais escura pela quantidade de pelinhos que ele tem ali, né, que o tio Akira fez nessa partezinha aqui com a caneta nanquim. Eu só copiei o desenho dele. Então, ó, aqui, ó, terracota. E agora eu vou voltar com o Rose Beige aqui, ó, para fazer o blending aqui. Não satisfeito, eu vou usar outro marrom por baixo aqui, ó, para fazer esse sombreamento ficar um pouco mais aparente. Brick Brown em mãos, aqui. Agora eu vou fazendo umas texturinhas aqui, ó, uns pontinhos aqui só para espalhar. E agora com o terracota, de novo, eu vou fazer essa região aqui, ó, da bainha, né, onde ele guarda o bastão mágico, ó. Então essa partezinha ali de dentro ela é mais escura. Agora com o Brick Brown eu dou mais uma carguinha aqui, ó, de sombra aqui no meinho, aqui, ó, não muito ali. Volto com o terracota para fazer o blending e não deixar esse Brick Brown tão aparente. E olha aí, ó, para fazer esse efeitinho aqui, ó, das braçadeiras dele, dessas pulseirinhas dele, essas coisinhas aqui, eu vou usar o Cerulean Blue, ó. Eu vou usar esse Cerulean Blue aqui para fazer esse efeitinho.
deixando um pedacinho ali, ó, pra trás. Agora eu volto com aquele lilás de novo, aqui, ó, que a gente já tinha usado antes. Volto por cima aqui, ó, do Cerulean, deixar esse Cerulean mais arroxeado. Aqui também, olha só como já fica um aspecto bem mais interessante. E a outra coisa que eu notei é que aqui, desse lado aqui da nuvenzinha ficou estranho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sombrinha aqui também, por que não? Afinal de contas, eu tô meio que tirando essa pintura da minha mente. Eu achei que ia ficar legal aqui, ó. Aqui, faz essa partezinha aqui, essa outra aqui, aqui. E agora a gente volta com o nosso canária por cima aqui, ó, do Sunflower. Pra misturar todo mundo, ó. Pronto! E de novo a gente vai usar o Brown Gray, a gente vai usar o Terracota e a gente vai usar também o Brick Brown. Os mesmos 3 tons que a gente usou anteriormente. Algumas sombrinhas aqui, alguns detalhes, ó. Essa parte aqui a gente pode colorir uma coisinha, depois a gente vai reforçar com o outro tom. Alguns efeitinhos aí depois a gente refaz e faz com o blending, faz uma misturinha mais legal. Aí, ó. Agora, para reforçar essa misturinha aqui, ó, eu volto com o Brown Gray, mesmo ele já estando seco, isso vai dar outro efeito. Isso vai dar um efeitinho diferente do que a gente teria adquirido, que a gente teria tido se a gente tivesse feito na hora que ele ainda estava com a tinta úmida. Agora com a tinta sequinha ele vai dar outro efeito, mas ainda vai ficar legal. Falei que eu ia fazer um efeitinho, então, ó, esses efeitinhos aqui, ó, eu vou acendendo eles com o Brick Brown. Olha só, uma árvore é mais ou menos por aqui o caminho também, um pouquinho diferente, mas é por aqui. Um degradezinho legal aqui, ó, é para dar uma iluminada nessas graminhas ali, para dar uma leve clareada e misturar um pouco esses tons, para não deixar esse marronzão tão na frente, tão recortado. Eu quero ela mais suave. Nessa pintura em questão eu quero ela mais suave. Olha só como já vai ficando mais interessante de se olhar. E agora eu volto com esse marronzinho claro aqui, ó, o Brown Gray. Seria um marrom acinzentado. Aqui um pouquinho, abrir um pouquinho aqui. Pronto! E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui dessa montanha, ó. Vamos fazer um leve efeito aqui, ó. Algumas coisinhas descendo aqui para dar uma impressão de pedra, para ir mais rápido, porque é muita pintura aqui, ó. Olha só, que não tem segredo, tá? Agora aqui é só colorir e não deixar ele bater nos cantinhos das outras coisas que a gente já coloriu com outras cores. Embaixo também, por que não? Apesar de que aqui eu vou escurecer bem depois. Aqui eu vou fazer outra coisa aqui, ó. Eu quero mais escuro ainda essa área montanhosa dessa região aqui, ó. Então eu vou aproveitar e fazer os veios aqui, alguma coisa invadindo ali, coisinha ou outra aqui, ó, invadindo aqui também não vai fazer mal a ninguém. Olha só, e fazer esse efeito aqui, ó. Terminar essa pintura. A ponta chamfrada vai mais rápido, ó. Pronto. Olha como já ficou bem mais interessante do que estava agora com esses efeitinhos das pedras. Vai e vem. Às vezes você acaba ficando no mesmo lugar sem necessidade. Ó, passa uma vez, se necessário você volta e passa, senão você vai para a próxima. Parte para outra. Só para tirar um pouco essa dureza da pintura, não ficar aquela coisa contornada. Esse contorno dele aqui eu quero que fique mais suave. Então, ó, pronto. As manchinhas aqui, ó, nas rochas também não faz mal a ninguém, ó. Aqui, ó. Aí essas manchinhas eu volto aqui, ó, com o terracota e deixo elas um pouquinho mais aparente, que fica bem legal também, ó. Olha só. A nossa montanha onde o Goku está viajando com sua nuvem voadora. Olha só que legal que ficou a nossa pintura do Goku.
E se você quiser ver esse desenho e outros desenhos completos em tempo real, sem cortes, eu te faço um convite para você fazer parte do nosso clube de membros aqui no YouTube. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro que você vai ter acesso a toda essa pintura completa e sem cortes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, dá essa força pra gente e a gente se vê no próximo desenho. Valeu!